Boa noite, amigos. Boa noite, amigas. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso momento de estudo e oração. Estamos fechando essa semana, nessa noite, tendo a oportunidade de mais um dia de vida, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui unidos e reunidos em nome de Jesus. Isso é maravilhoso, não é? Então, nós estamos aqui e vamos nos conectarmos com o nosso Mestre, o nosso querido Jesus, que nunca nos abandonou, nunca esteve afastado de nós, para que nós possamos sentir a sua presença nesse momento, sentindo a luz que nos envolve, sentindo a amorosidade que nos fortalece, que penetra cada fibra do nosso ser, material e espiritual, nos promovendo a regeneração, o fortalecimento, a saúde e a paz de espírito. Então, nós vamos agora dar uma olhadinha no chat para ver quem já está aqui conosco, não é mesmo? Vamos lá ver. Dona Norma, boa noite, seja bem-vinda. Dona Vera, muito boa noite, seja bem-vinda. Dona Josefina, André, boa noite. Dona Ivani, querida. Tita, boa noite. Dona Maria Laura, Carlos Eduardo, boa noite. David, boa noite. Dona Vanúzia, feliz por você, David. Segunda dose da vacina. Seu Paulo, boa noite. Marisa, querida, boa noite. Dona Solange, Osanira, Melina e Lúcia, querida, minha irmã. Que alegria. Dona Marlene, boa noite. Seu Antônio, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso momento de estudo e oração. Hoje nós vamos estudar este livro aqui, ó, O Espírito da Verdade. O Espírito da Verdade, diversos espíritos escreveram este livro, cada capítulo de uma autoria espiritual. Mas é engraçado porque eu vou estudando e de repente eu percebo que a lição é do Emmanuel de novo. Então essa lição é de Emmanuel, tá? Este capítulo. E nós vamos a psicografia do nosso querido Chico e do Valdo Vieira. Foi um livro psicografado a 4 mãos, um capítulo Chico, um capítulo Valdo. E vários espíritos, né? Então, nós vamos ver hoje o capítulo 74. O título do capítulo é o seguinte: Que ovelhas somos? Aí tem uma passagem evangélica. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, item 5. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Jesus. Essa passagem evangélica se encontra em João, capítulo 10, versículo 14. Vamos ver o comentário de Emmanuel sobre essa passagem. O pastor atento se identifica com o rebanho de tal maneira que define de pronto qualquer das ovelhas mantidas a seu cuidado. Conhece as mais ativas, descobre as diferentes, nomeia as retardatárias, registra as que lideram, classifica a lã das que venham a produzir, tudo faz em favor de todas. Por sua vez, as ovelhas, pouco a pouco, percebem, dentro da limitação que as caracteriza, o modo de ser do pastor que as dirige. Habituam-se aos lugares que lhes são prediletos, respeitam-lhe os sinais, acatam-lhe as ordens, reconhecem-lhe o poder diretivo sem confundir-lhe a presença. Na imagem, temos a divina missão do Cristo para conosco. Cristo, o pastor compassivo, conhece cada uma das ovelhas do redil humano, tudo fazendo para guiá-las ao campo da luz celeste. Incentiva as indiferentes, acalma as intempestuosas, fortalece as mais fracas, apoia as mais responsáveis. Sopesa o valor de todas segundo as peculiaridades
e tendências de cada uma. E, de igual modo, as ovelhas do rebanho terrestre, gradativamente, vêm a conhecer e a sentir a existência abençoada do bom pastor. Entendem-lhe os ensinamentos e admoestações. Revência de seu amor, confiam serenamente em sua misericórdia, esposam-lhe os ideais e buscam, para corresponder-lhe à vontade, destacando-o nos quadros da vida por intermediário do Pai excelso. Desse modo, cabe-nos atender ao chamamento do Mestre, melhorando as condições de vida no mundo com base na nossa própria renovação. Nesse programa de luta, vale indagar de nós mesmos: que ovelhas somos? E com semelhante pergunta, busquemos na disciplina ante o Cristo de Deus a nossa posição de servidores do bem, na certeza de que a humildade conferir-nos-á a sintonia com o divino pastor, para que, sublimando e servindo, atinjamos com ele o aprisco celeste na imortalidade vitoriosa. Emmanuel. Eu achei esse texto tão lindo, tão maravilhoso, que eu fui pesquisar. Eu fui pesquisar e ver o que falava esse capítulo 10 de João. Porque aqui Emmanuel se baseia em João, capítulo 10, versículo 14. Mas eu quis ler do primeiro até o 14 para entender onde Jesus estava, para quem que ele estava falando, né? Então, olha só, João 10 é uma fala de Jesus para nós. É um ensinamento de Jesus para todos nós, grafado e tatuado na nossa alma há mais de 2000 anos. Então eu vou pedir licença para vocês e ler esse pequeno trecho do Evangelho de João, capítulo 10, que o capítulo é maior, mas eu separei esses primeiros versículos para que a gente possa abrir os nossos corações, a nossa alma, para escutar as palavras que vêm de Jesus como ensinamento para nós. João 10. Na verdade, eu vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este, o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, o pastor vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo algum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes essa parábola, mas eles não entenderam o que ele lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhe. Jesus, como nosso Cristo, percebeu que as pessoas não entenderam. Então Jesus volta a falar conosco. Em verdade, eu vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. O ladrão não vem senão roubar, destruir. Eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Olha que trecho mais lindo desse Evangelho de João. Que coisa maravilhosa. Porque Jesus aqui está falando que aqueles que vieram antes dele, muitos, né? Ele fala que eram salteadores.
Quantas pessoas ali, quantas pessoas no templo em Jerusalém, falando, cobrando, né? E ele fala que ele é o verdadeiro, né, a porta, e que ele abre, né, para as suas ovelhas, para que venham até ele. Então eu achei o texto maravilhoso porque nos lembra que somos todos cuidados por Jesus, o tempo todo. Mas aqui no Brasil, a gente não tem muito esse conhecimento, né, de pastor. A gente sabe, já viu o filme de Jesus, já leu livros, mas a gente não tem essa coisa do pastor das ovelhas, né? Até porque não é comum a gente ter nas nossas fazendas a criação de ovelhas, né, no nosso país. Então eu fui procurar saber exatamente o que é, qual que é a definição de pastor, né? Então, eu achei lindo porque a definição é a seguinte: quem é o pastor? Quem é, né? Pastor é alguém que se dedica a domesticar, alimentar e guardar animais como ovelhas, cabras, etc. Ok. Quem é? Então, essa pessoa que se dedica a isso, correto? Mais à frente, ele fala o seguinte: qual a função do pastor? Então, quem é o professor? O professor é aquele que ensina seus alunos. Ok. Qual a função do professor? Então, qual a função do pastor? Olha que coisa interessante. Cuidar de seus animais, garantindo a saúde, a segurança e o bem-estar de cada um deles. Muito mais que os cuidados básicos, o pastor é completamente conectado ao seu rebanho. Olha que coisa fantástica a definição do dicionário de Google, né? Mas eu queria ver como que era definido. Então, mais uma vez, nós temos plena certeza que o pastor é quem cuida, quem conhece, mas não é apenas dando água e mantendo vivo. É um cuidado com conexão, com sintonia, com conhecimento. Então, o pastor, ele conhece o seu rebanho, ele conhece as características individuais de cada ovelha, ele sabe o potencial de cada uma. E por que que Jesus se colocou na função? Por que que nós chamamos, né? E temos Jesus como nosso pastor, né? Por quê? Porque Jesus é tudo isso aqui, né? Ele domestica. Sim, Jesus nos domestica. As más inclinações, as nossas violências, os nossos sentimentos raivosos e tudo que a gente poderia fazer de mal em nome do nosso descontrole. Então, ele veio nos domesticar, sim, para que a nossa luz seja maior do que as nossas trevas. Jesus nos alimenta, sim, ele nos alimenta diariamente, porque ele nos dá condições de trabalhar e de colocar o pão material à nossa mesa. E ele nos alimenta espiritualmente, porque toda a vida dele foi um alimento espiritual e que nós estamos ainda usufruindo. Por quantos mil anos nós já usufruímos dos conhecimentos de Jesus, do amor que ele veio nos dar, e daqui infinitamente, porque a verdade é única e já está gravada para nós cristãos que o aceitamos como o ser mais evoluído, a maior luz que esteve aqui neste planeta. Então, o alimento espiritual, ele já acontece, nós o recebemos, a nossa alma é alimentada a todo instante pelo alimento espiritual que Jesus nos fornece, né? Então, ele garante a nossa saúde, sim, física, mental, espiritual. Ele nos dá segurança, sim. E nós precisamos lembrar que por mais que nós estejamos nos sentindo sozinhos, perdidos, solitários, sem saber o que fazer, para onde ir, no grande pasto da vida, esse pastor, ele deixa 99 ovelhas ali e ele vai em busca da que está perdida. Nós nunca ficamos muito tempo perdido, porque o pastor vem até nós
para nos resgatar, porque Ele nos conhece e sabe. Então, aqui, Emmanuel fala uma coisa muito bonita, que Ele guia a todos nós ao campo de luz celeste. Então, Ele nos tira, né, do nosso excessivo materialismo, e Ele nos leva para pastarmos, né, neste campo de luz celeste, mesmo que depois a gente tenha que voltar para o nosso curral, nessa vida tão terrestre, tão material, mas Ele nos tira e nos alimenta com essa luz, com esse pão maravilhoso. Incentiva os diferentes, acalma as ovelhas impetuosas, fortalece as mais fracas, apoia as mais responsáveis. E aí, gradativamente, quando nós vamos ficando mais confortáveis com a presença desse pastor, nós passamos a sentir a presença dele e nós passamos a reconhecer que ele está conosco. Então, não existe um único momento que nós estejamos sozinhos. Hoje eu vi uma reportagem, novamente, eu já tinha visto, e eu falei, olha, os emissários do Cristo intuindo as pessoas que estão abertas, né? Vocês já viram que muitas vezes as pessoas ficam doentes e têm que passar por processos de intubação, de anestesia, né? Principalmente na Covid. E tem 2 enfermeiras de São Paulo. O que elas descobriram? Essa questão da pessoa não se sentir sozinha. Então, elas pegam as luvinhas de borracha, elas vão até um chuveirinho de um dos banheiros do hospital com água quentinha, escrevem ali na luva uma mensagem e elas amarram aquelas luvinhas e fazem como se fosse 2 luvinhas. E aquela luvinha sobre a mão do doentinho fica aquecendo. Então o doente tem aquela percepção de que alguém está segurando a sua mão. Elas estão, na realidade, materializando o amor de Jesus por cada um de nós, que se encontra em seus leitos de dores, em seus leitos de convalescença, né? Então, nós precisamos de aprender a nos conectarmos com esse pastor, para que nem seja necessária a luvinha de plástico, mas para que a gente sinta verdadeiramente essas mãos que não deixam de segurar as nossas mãos em nenhum dos momentos. E quando nós estamos vivenciando os momentos mais aflitivos, nós temos ali a mão, o abraço, né? E ele envia anjos. Anjos que podem ser nossos familiares desencarnados, sentados na cadeira, velando por nós enquanto nós estamos readquirindo as forças. Anjos na forma de familiares de afinidade que ficam ali nos ajudando a criar um filho, nos ajudando a fazer um curso de faculdade, nos ajudando a comprar uma comida. São anjos. Então Jesus, ele sabe tudo o que nós precisamos. E às vezes o que parece ser um descontrole, não é um descontrole. Somos nós resgatando dívidas do passado, nos livrando daquele peso, daquela culpa, daquele remorso de ações passadas, para que possamos seguir livres. Sempre depois de um resgate, existe a liberdade de voar, porque nós estaremos mais fortalecidos e voar em direção a essa luz celeste. E nos sentindo mais leves, também passarmos a ajudar aqueles outros que precisam de nós na sua escalada evolutiva. Então, nós precisamos de agradecer por estarmos todo o tempo sendo cuidados. E nós sabemos agora, hoje, reconhecer a voz de Jesus.
A voz de Jesus, ela não é uma voz irritada. A voz de Jesus, ela não nos cobra, ela não nos incute culpas, não. A voz de Jesus é mansa, é pacífica, mas ela tem uma força, porque ela te mostra, aí não, aí tem uma cerca, você pode se machucar, volta para cá, mais para o meio do pasto, né? Ele pode falar, não fique embaixo dessa árvore, está com raios, vamos para outro lugar, né? Ele pode falar, aproveita, deita e dorme que eu estou aqui velando por você, né? Então, diferentes situações nós sentimos a presença desse mestre querido. O que eu quero, neste momento, é que todos vocês sintam o coração de vocês aquecidos, sintam essa presença de Jesus. Eu falo isso inúmeras vezes, eu acho que é uma frase que as pessoas escutam e lembram de mim, porque eu falo constantemente há anos que Jesus disse que onde houvesse 2 ou mais pessoas reunidas em seu nome, ali ele estaria. Porque é a conexão que nós precisamos para compreender a sua voz, para entender a sua mensagem. Nós estamos aqui com mais de 40 pessoas reunidos em nome de Jesus. Ele está aqui, está cuidando da Bia, né? Está cuidando da dona Irene, da dona Mariângela, da Nídia, da Alessandra, da Juliene, da dona Solange. De um por um está cuidando do lar de cada um. E como nós estamos compreendendo essa mensagem, ele está cuidando dos nossos, encarnados ou desencarnados. O meu pai não habita mais o nosso mundo material. E eu tenho plena certeza que ele é cuidado pelo nosso mestre Jesus. Porque todos são, né? A minha mãe não mora na mesma cidade que eu, mas eu sei que ela está sendo cuidada por Jesus. Eu faço o meu cuidado de filha, mas o cuidado de pastor, de mestre, só Jesus. Então, aqui, uma outra parte importante que Emmanuel fala, né, é que nós reconhecemos no pastor o poder diretivo, sem confundir-lhe a presença. Nós sabemos quando é Jesus que está conosco. Nós não confundimos. Nós já sabemos como é a voz de Jesus. Nós já sabemos da sua mensagem, da sua trajetória de vida. Podem vir quantos quiserem falar em nome dele, que nós temos o direito de discordar e não escutar, porque nós sabemos, hoje nós conhecemos o Cristo muito melhor do que há 2000 anos atrás, quando não reconhecemos nele o nosso pastor e o crucificamos, né? Então, cabe-nos atender ao chamamento do Mestre, melhorando as condições de vida no mundo, com base na nossa própria renovação. Então, o mundo vai melhorar se nós melhorarmos, se nós nos renovarmos, se nós passarmos, olha só, por diferentes provas em uma escola. Eu faço prova de matemática, português, etc. E eu não aprendo, não consigo passar por essas provas, eu não consigo passar para a série seguinte. Se eu não está dando certo, eu preciso mudar a minha maneira de estudar, mas eu preciso vencer aquela dificuldade, né? Eu preciso crescer, eu preciso renovar para poder passar de ano. E nós todos precisamos de passar de ano. Eu quero ser da salinha de vocês na próxima vida, né? Então nós temos que ir juntos, de mão dada. Aí, Jesus fala, o pastor atento se identifica com o rebanho de tal maneira que ele define de pronto qualquer das ovelhas mantidas a seu cuidado e tudo faz em favor de todas. Não existe uma só ovelha que não é cuidada por Jesus. Nós estamos constantemente sendo cuidados.
Então vamos reconhecer a sua presença, o seu amor, o seu cuidado. E vamos parar de teimar, vamos parar de fugir, né? Vamos ficar com esse rebanho, deixando que o Cristo nos leve e que nos aponte a caminhada, que muito vai nos ajudar na nossa renovação, no nosso crescimento, para que a gente possa ser luz, mesmo? Isso é muito importante. E eu queria lembrar de um papel bacana. Nós podemos ser pais, pastores, e conhecermos os nossos filhos e jamais desistirmos. Qual é o filho que você mais ama? Todos, mas tem um que pode precisar mais de mim. Eu deixo os outros ali e vou atrás desse um. No outro momento é o outro, né? Eu, como professora, posso ser pastora, sim, e estar atenta àqueles alunos que esperam de mim, né? E fazer aquela simbiose benéfica, onde eles me conhecem, eu os conheço, e ajudar no aprendizado. Eu posso ser pastora dentro da minha comunidade religiosa, não a pastora na religião evangélica, aquela pastora que está atenta às pessoas, às atividades e que escuta aqueles que de repente tiveram a oportunidade de estudar e compartilhar um conhecimento acerca da vida de Jesus e tudo mais. E eu posso ser pastora numa relação muito importante, que é a relação de amizade. Eu posso ser pastora de amigos, olhando, buscando. Se algum se afastar, não sigam aquelas afirmações bobinhas, infantis do Instagram, da internet. Se afastou, então deixa aí, não vai fazer falta. Livre-se de pessoas assim, assado. Não, não é para isso que a gente é pastor. Vamos ver, vamos chamar. O outro tem o direito de não querer vir. Mas se o outro está afastado, às vezes o outro está doente, às vezes está precisando mais ainda da gente. E às vezes não é doença física, às vezes é emocional, espiritual. Como pastor, eu não posso abandonar meus amigos, nem minha família consanguínea. Eu tenho que ser pastora da minha família consanguínea e da minha família espiritual, né? E quando a gente fala de amigos, porque nós temos muitos amigos, o nosso círculo de amigos é muito grande, colocando todas essas classes aí como amigos, né? E eu queria, hoje, antes da nossa prece, eu queria ler para vocês. Hoje é o dia das leituras, hein, gente? Vocês vão me bater agora mesmo. Mas é porque eu acho que hoje a gente está comemorando a volta de uma ovelhinha que teve que cuidar de si um tempo. Jesus estava cuidando dela como pastor, mas ela está voltando para o nosso rebanho. E ela gosta muito de uma música. Então eu queria, antes da prece, fazer uma homenagem a essa amiga pastora e a todos os meus amigos pastores que já me salvaram de inúmeros precipícios. Amigo é feito casa que se faz aos poucos e com paciência para durar para sempre. Mas é preciso ter muito tijolo e terra, preparar reboco, construir tramelas, usar a sapiência do João de Barro, que constrói com arte a sua residência. Há que o alicerce seja muito resistente, que as chuvas e aos ventos possam então o proteger, e há que fincar muito jequitibá e vigas de jatobá, e adubar o jardim e plantar muita flor, torceiras de recetás. Não falte um caramanchão para os tempos idos lembrar, que os cabelos brancos vão surgindo, que nem mato na roceira, que mal dá para capinar. E há que ver os pés de manacá, cheinhos de sabiás,
sabendo que os rouxinóis vão trazer arrebóis. Choro de imaginar. Para a festa da cumieira, não faltem os violões, muito milho ardendo na fogueira e quentão farto com gengibre, aquecendo os corações. A amizade é casa construída aos poucos e que a gente quer com beira e tribeira, com a varanda feita de matéria rara e altas platibandas com portão bem largo, que é para se entrar sorrindo nas horas incertas, sem fazer alarde, sem causar transtorno. Amigo que é amigo, quando quer estar presente, faz-se quase transparente, sem deixar-se perceber. Amigo é para ficar, se chegar, se aconchegar, se abraçar, se beijar, se louvar, se bendizer. Amigo, a gente acolhe, recolhe, agasalha e oferece lugar para dormir e para comer. Amigo que é amigo não puxa o tapete, oferece para a gente o melhor que tem e até o que não tem. Quando não tem, finge que tem, faz o que pode e o seu coração reparte, que nem pão. Vamos fazer a nossa prece. Jesus amado, estamos aqui reunidos em teu nome, agradecendo, como se de joelhos estivéssemos por mais esse dia de vida tão especial em nossas vidas. Dia de uniões, de reuniões, de afagos, de saudades, de presenças, dias de trabalho, de estudo, de rotinas e de surpresas que aquecem a nossa alma. Jesus, nós te rogamos que abençoe a todos nós que estamos aqui conectados contigo, a essa família Estudo e Oração, de encarnados e de desencarnados, a todos que possam estar neste momento agradecendo a vida, agradecendo por termos a Ti, Senhor, como esse pastor que nunca nos abandonou e que nunca nos abandonará. E sabemos, Jesus, que o Senhor cuida de cada um de nós e cuida dos nossos entes queridos que já não habitam mais este espaço material. E vai cuidar sempre. E por isso somos gratos. Obrigada, Jesus. E vamos permitindo que neste momento nós possamos doar as nossas melhores energias para serem transmutadas em medicamentos, para tratar de todos aqueles que se encontram em seus leitos de hospitais, em seus leitos de dor, em seus lares, para aqueles que se encontram nas penitenciárias, nos asilos, nos orfanatos e nas calçadas, nas rodoviárias, nos bancos de praça, nas ruas. Que o Senhor possa enviar essas falanges do bem e cuidar de cada um. Que esteja neste momento, Senhor, se sentindo só, ou que não saiba o que fazer amanhã. Que o Senhor possa permitir a cura de todos aqueles que vão continuar a jornada. E que o Senhor possa permitir uma recepção calorosa e amorosa, um cuidado nos hospitais espirituais, para aqueles que estão finalizando ou que finalizaram o seu resgate aqui. O Senhor sabe de todos, Jesus.
O Senhor sabe quem são, onde estão, porque o Senhor é o nosso pastor. Cuida, por favor, Jesus, dos nossos queridos. Estejam onde estiverem. Cuida de todos que em algum momento, desde que reencarnamos nesta vida, nos ajudaram com um sorriso, com um aperto de mão, com um abraço, com uma comida, com um presente, com auxílio financeiro. Todos aqueles que permitiram que a nossa mesa ficasse farta e que a nossa inteligência pudesse ser trabalhada nos bancos das escolas. Obrigada, Pai. E nós te pedimos, neste momento, que cuide daqueles que nos trouxeram ao mundo, que nos deram a vida, os nossos pais biológicos, que envolva eles com muito amor e muita gratidão, mas envolva também aqueles que fazem os papéis no dia a dia de pai, de mãe, como a maternagem, que faz com que nós nos sintamos um verdadeiro útero na presença do outro e que nós possamos ter o equilíbrio para lidar com todas as adversidades que surgirem e que tenhamos muita vontade de viver plenamente, sendo sua ovelha, Jesus, e que confiemos que o Senhor sabe para onde seremos levados, com quem estaremos ao nosso lado. E saberemos que mesmo se olharmos para o lado e não vermos ninguém, saberemos que o Senhor estará ali e terá enviado esses anjos para estarem conosco, mesmo que seja uma outra dimensão. Abençoe o nosso sono hoje, o nosso descanso, abençoe o nosso final de semana e que nós possamos na próxima segunda, às 18 horas, estarmos aqui reunidos em seu nome. E que possamos assim nos permitirmos ser abraçados por ti e sentirmos essa energia que nos aquece, que nos fortalece e que nos deixa com vontade de continuar de cabeça erguida e o coração aquecido para aprendermos tudo o que viemos aprender nesta vida, pois sabemos que tudo já estava programado e aceitamos a programação. Dai-nos a força necessária para te seguirmos, Jesus. Obrigada, Deus. Obrigada, Mãe Santíssima. Obrigada, Jesus. Obrigada aos amigos e mentores espirituais. Obrigada a todos que se encontram aqui reunidos no estudo de oração de hoje. Finalizamos dizendo graças a Deus. Que assim seja. Pois bem, amigos, quem gostou do nosso estudo de hoje, pode dar like, que nós ficamos muito felizes. E se vocês pudessem ver o meu espírito, eu estaria aqui pulando que nem carnaval, de felicidade, porque minha irmãzinha Lúcia, querida, está aqui com a gente no estudo e oração, depois de tantos dias. E a minha emoção, meu chorinho é de muita alegria. Beijo, Lúcia! Abraço para todos vocês, meus amigos, e até segunda.